Bom, boa tarde, meu nome é Diego, eu sou aluno do professor Dr. Leonardo Deboni e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho do meu projeto de mestrado, né, que está chegando na metade aí agora. Tem esse título aqui. Basicamente eu vou estar estudando então fotossíntese pesquisadores em três frentes, né. Primeiro, formação de tripleto; segundo, absorção de dois fótons em baixa concentração; e terceiro, a parte da interação molecular. Então, dividi em quatro partes, né, a minha apresentação. No final vou mostrar alguns resultados preliminares que a gente tem e algumas perspectivas do trabalho. Bom, então primeiro, por que a gente está estudando esse tipo de molécula, né? Fotossensibilizadores. Bom, fotossensibilizadores, eles são moléculas que elas podem ser utilizadas em alguns tipos de tratamentos que a gente faz em seres humanos mesmo, ou tratamento de controle de micro-organismos. E eles funcionam basicamente em três grandes categorias, que eu elenquei aqui, porque são as principais. Primeiro a gente tem, né, a PDT, que é aquele mecanismo que a gente estuda bastante falar pela versão de Sepov, né? Então a gente tem uma molécula, que é o fotossensibilizador, que vai para o salicitado, e aqui essas moléculas elas têm que ter então essa característica de passar pelo cruzamento de sistemas e acessar esse estado tripleto. Esse estado tripleto é interessante porque ele tem um tempo de vida bastante longo, então isso funciona como um reservatório de energia, né? Então você consegue manter aquela energia ali por bastante tempo. E ali, esse estado tripleto consegue interagir com o oxigênio, gerando espécies reativas, né? A mais famosa delas sendo o oxigênio singlete. E a gente usa isso aqui bastante para câncer do tipo não melanoma, né? Que são coisas mais superficiais. E botei aqui então só um exemplo do tipo de coisa que dá para fazer. É uma alternativa bastante viável, né? Seria a remoção cirúrgica, né? Que é você remover, mutilar mesmo o corpo da pessoa para retirar aquele tecido tumoral. Então isso aqui é uma alternativa que apresenta baixo custo, né, e é menos invasivo do que técnicas tradicionais. Bem parecido com ela, a gente tem também a terapia fototérmica, né, então nem sempre o seu fotossensibilizador ele vai gerar a espécie reativa de oxigênio, mas às vezes isso não é necessário, né, às vezes só o próprio calor que ele vai dissipar por perder energia ali naquela região, vai gerar então um efeito que vai levar à morte celular. Isso pode ser utilizado de forma bastante parecida com a PDT, com a vantagem aqui de que a gente pode também aliar a partículas que não precisam de tripleto, né? Então aqui o exemplo da direita, né, é uma molécula orgânica aliada a partículas de ouro, que aumenta então essa conversão de energia térmica, e a gente pode usar em tratamentos até estéticos. Por fim, o que seria mais um apanhado disso tudo, com um foco em microbiologia, né, morte de micro-organismos, seria a inativação fotodinâmica, que é uma alternativa aos antibióticos, né? Hoje em dia a gente sabe que a gente está numa situação onde cada vez mais a gente usa mais antibióticos, a gente gera mais bactérias resistentes, e a inativação fotodinâmica é uma alternativa. Por quê? Quando eu excito meu fotossensibilizador, ele vai para o salicitado, ele pode tanto passar por cruzamento entre sistemas, gerar oxigênio singuleto, gerar espécie reativa de oxigênio, gerar calor, e todos esses mecanismos eles agem em conjunto e destroem as células por mecanismos diversos, né? Então, geralmente quando você usa um antibiótico, por exemplo a amoxicilina, a ação da amoxicilina ela é específica, né? Então ele vai tratar um determinado range de bactérias agindo em determinada proteína daquela bactéria. Quando você faz esse tipo de mecanismo aqui, você vai ter uma morte que ela é localizada, mas ela não é específica. Então você consegue matar desde vírus, bactérias, parasitas, e você vai levar a morte celular por diversos caminhos ao mesmo tempo. Então você inibe a ação de geração de resistência, né? Então essa alternativa aqui é boa porque ela não só impede que você gere espécies resistentes, como você também consegue combater espécies que já são resistentes utilizando ela. Então é dentro desse contexto que a gente vai estar utilizando então, os fotossensibilizadores e pesquisando eles. E algumas características são importantes, né, quando a gente fala dessas moléculas, né, que eles têm que ser biocompatíveis, excretáveis, né, porque você não quer que aquilo vá se acumulando no corpo conforme você vai fazendo tratamentos. E além disso, você quer que ele tenha um caminho de conversão de energia que seja adequado para o tipo de aplicação que você vai utilizar. E para isso, né, a gente utiliza bastante moléculas orgânicas, porque o nosso corpo tem uma capacidade boa de digerir e excretar moléculas orgânicas num grande range de variedades, né? E a ideia desse trabalho, então, é compreender então, essa conversão de energia através da quantificação da formação de tripleto, que vai permitir a gente quantificar quais são os diferentes caminhos que essa molécula vai estar utilizando para liberar energia depois que ela absorve. Além disso, a gente busca combater dois desafios na questão dos fotossensibilizadores, né, que é primeiro a janela de absorção, que ela é incompatível com a aplicação, né? Geralmente quando a gente fala de fotossensibilizadores para uso em humanos, a gente tem a limitação da absorção da pele, né? Então a gente tem que trabalhar dentro daquela janela que a gente conhece como janela biológica, que é a região onde a pele iria absorver o menos possível
da radiação que a gente está incidindo. E a maioria dos fotossensibilizadores vai absorver ou ali no verde ou no azul, então isso limita bastante o quanto que você consegue penetrar com aquela aplicação da sua pele. Então a absorção de 2 fótons dentro desse problema aqui é uma alternativa, né? Porque você consegue utilizar fótons do infravermelho, que vão ser menos absorvidos, né? Na segunda e na terceira janela biológica, para gerar o mesmo efeito fotodinâmico que se teria antes. E além disso, a gente quer estudar qual que é a influência do ambiente biológico, né? Não necessariamente as células, mas na verdade os componentes que a gente encontra naquele ambiente, porque a gente tem muitos estudos que mostram a célula a molécula em solução, como ela age, quais são as propriedades dela. A gente também tem muitos estudos que falam de morte celular, né? Então você coloca a célula, joga a luz, a célula morreu. Mas a gente tem um gap na literatura entre esses dois pontos, né? O que faz aquela determinado fotossensibilizador funcionar em uma parte do corpo e às vezes não funcionar em outra, ou ter uma ação menor ou maior em determinados pHs, determinados ambientes diferentes. Então a gente busca fazer uma análise nesse sentido na parte de interação molecular dos nossos fotossensibilizadores. Então as moléculas que eu vou estar estudando, na verdade essas aqui eu estou estudando algumas outras moléculas, mas eu decidi resumir a apresentação a essas 5, que são as que eu coloquei no meu projeto de mestrado. A gente tem aqui 2 fotossensibilizadores que vieram lá de Portugal, um deles é neutro, o outro tem uma pequena carga aqui no nitrogênio, eles são idênticos, fora essa diferença, né? Essa carga aqui é interessante porque é o tipo de coisa que aumenta a adesão da molécula em célula bacteriana. A gente tem também 3 fotossensibilizadores que já são bastante utilizados na literatura, mas que até hoje a gente tem faltas muito graves nas informações deles em relação à fotofísica, né? Então a gente tem a protoporfirina 9, que é a porfirina acho mais importante aí em questão de PDT. A gente tem também a endocianina verde e o azul de metileno. Esses 3 fotossensibilizadores eles já são aprovados para diversos usos pelo FDA, então são realmente moléculas que são bastante consolidadas na área. Tá, então a gente vai estudar em 3 frentes, né? E eu vou começar falando um pouco da formação de tripleto. Quem está na aula do dia ontem vai saber, né? A gente tem aqui o diagrama de Jablonski, né? Quando a gente excita a nossa molécula, né? A gente tira ela então do estado singleto fundamental e manda ela para um estado excitado. A partir dali então a gente vai ter diversos caminhos de decaimento, como fluorescência, né? Perda por calor, que seria aqui essa conversão interna. E também a molécula pode passar pelo interstem crossing, chegando então nesse estado tripleto aqui, que é um estado de longa duração. O fato desse estado tripleto ser de longa duração permite que a gente, em determinados regimes de tempo, ignore o decaimento dele. Então, por exemplo, os decaimentos do estado singleto, eles são da ordem de nanosegundos, enquanto o decaimento do estado tripleto é da ordem de microsegundos ou até alguns segundos, dependendo, alguns milissegundos, dependendo da molécula. E eu sei que todas essas taxas de transição elas estão relacionadas ao tempo de vida de fluorescência, né, que na verdade é o tempo de vida desse estado S1 aqui, e também as eficiências quânticas de cada um dos processos, né, fluorescência, conversão interna, que seria emissão por calor e outros processos não radiativos, e a formação de tripleto. Então, o problema é que esse estado aqui, ele não emite luz, né? Ele não tem nenhum sinal que comprove a presença dele, a não ser que você faça uma técnica um pouco mais avançada, que seria, por exemplo, uma absorção transiente, procurando o estado tripleto que tem uma seção de choque na região. Então a gente busca então, uma alternativa para determinar qual que é essa taxa de conversão de interstem crossing, sem precisar de nenhuma técnica tão complicada como essa. Na verdade, a gente vai fazer tudo baseado na fluorescência. Então, qual que é a ideia aqui? Eu vou pegar o meu laser, né, que no caso eu faço, eu vou jogar ele com o segundo harmônico, né, que é 15 e 15, e eu vou lançar 3 pulsos, cada um deles tem uma largura temporal de 1 pico segundo, que é bem menor do que os tempos que a gente tem em decaimento, né, que são da ordem de nano, e eles vão estar espaçados de alguns nanosegundos, então um tempo que é da ordem do decaimento daqueles estados. Eu vou passar ele por um power meter aqui para determinar qual que é a potência desse pulso, porque isso vai ser importante para depois eu fitar os meus parâmetros nas equações de taxa, e vou jogar na minha lente e vou simplesmente coletar a fluorescência em função do tempo. Então é uma técnica bem simples, né? Uma adaptação da técnica que a gente tem de determinação do tempo de vida de fluorescência. A diferença aqui é que eu vou estar observando a fluorescência em 2 momentos, né? No primeiro pulso e alguns nanosegundos depois. Então, como que vai ser o comportamento dessa fluorescência, né? Se eu resolver então as minhas equações de taxa, daquele sistema de 3 níveis que eu mostrei para vocês, eu vou fazer aqui, na verdade, uma simplificação. Então, eu vou considerar como o tempo do pulso é de 1 pico segundo, ele é muito mais curto do que o tempo de decaimento da molécula. Então, durante a excitação, eu vou ter só excitação. E durante o decaimento, como não tem laser, não tem
pulso, ninguém estando, você só decaimento. Então eu vou resolver minhas equações de taxa em dois momentos durante a estação, que eu vou ter então um termo de despopulação do estado fundamental, e aí aqui, claro, eu preciso da ação de choque de absorção da molécula, energia do fóton, e a intensidade do meu laser, assim como a população que eu tenho no estado fundamental naquele ponto. E durante a estação, a população então vai sair daqui do estado fundamental e vai vir para o estado excitado. Após a estação, e aqui claro, a solução da equação de taxa, né, vai ficar em alguns exponenciais aqui, e eu já fiz, como a gente vai resolver computacionalmente, né, eu já coloco isso no modo iterativo, né, então a cada momento eu uso a última solução para resolver novamente o próximo momento. Após a estação eu não tenho agora a intensidade de laser, então tudo que vai acontecer são os decaimentos espontâneos. Então o meu estado fundamental vai voltar a se popular pelo decaimento do estado excitado, enquanto o estado excitado se decai. Mas a gente vai perceber que, como eu tinha mostrado antes, um dos caminhos possíveis é que o estado excitado ele vá para o estado tripleto. Então vai ter uma parcela, né, dada pela eficiência quântica de conversão em tripleto, que não vai voltar para o estado fundamental e na verdade vai estar no meu estado tripleto aqui. Então esses são os dois momentos que eu vou resolver a equação. E o interessante é que o estado fundamental ele tem um termo de despopulação e um termo de população. O estado excitado tem um termo de população e de despopulação. Mas o estado tripleto só tem um termo de população, né? Porque, de novo, como o meu estado tem um tempo longo, eu estou considerando que em nanosegundos eu não tenho tempo de decair do tripleto para o fundamental. Então a população em tripleto vai se carregar cada vez mais, mas ela não vai decair. Isso vai gerar o quê? Isso vai gerar essa diminuição do meu estado fundamental que retorna, né? De forma que na próxima estação, ou seja, no segundo pulso, a parcela do estado fundamental que eu vou ser capaz de mandar de volta para o estado excitado vai ser menor, porque eu vou ter menos moléculas que vão estar lá. Então, só a partir da diferença dessa fluorescência, né, e resolvendo as equações de taxa do estado excitado, eu consigo determinar qual que é essa eficiência aqui e, por consequência, qual que é a taxa de crescimento interstépio. Como eu faria isso na prática? Né? Então, na verdade, o que eu considero como meu método de fluorescência, eu considero que o meu estado excitado ele é proporcional ao sinal de fluorescência, né, porque vai ter fluorescência enquanto tiver população em estado excitado. Essa população ela vai decair, vai subir de novo no segundo pulso e vai decair novamente. Eu filtro ela para diferentes tipos de energia, né? Lembro lá que eu tinha um power meter que era justamente para isso, né, para poder confirmar o meter, a energia do laser. Por quê? Conforme eu aproximo de um regime onde eu estou excitando toda a população do estado fundamental, fica mais evidente qual que é a diferença entre as moléculas que retornaram para o fundamental e as moléculas que foram para o estado tripleto. Porque quanto mais eu esvazio o estado fundamental, mais essa diferença é significativa, né? Porque é uma diferença percentual, então vai ser percentual em cima da população que eu desloquei. Quanto mais eu deslocar a população, mais eu consigo determinar qual que é essa diferença aqui. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai estar com um pulso duplo e vai observar em função do tempo para várias energias diferentes. Para a absorção de 2 fótons, né, a gente vai utilizar uma técnica que, se não me engano, foi a Júlia e o Joãozinho que montaram aqui no grupo, né, lá na caixinha do Hyper-Ray, lá no Faros. E qual que é a ideia da técnica? Né? Primeiro mostrar o setup, porque eu acho que faz mais sentido ver como funciona e depois mostrar as equações. Bom, eu vou chegar com usar o meu Faros aliado ao OPA para conseguir selecionar comprimentos de onda na região do infravermelho. Aqui o range é de 400 até 2000, mas eu vou utilizar cerca de 800 até 1400 nanômetros, que é a faixa onde eu consigo realizar a medida. Eu vou ter então um polarizador, que eu vou utilizar, o polarizador, um novo polarizador, que eu vou utilizar para controlar qual que é a intensidade de luz que eu estou jogando aqui, para medir qual que é essa intensidade que está passando, né? Eu uso uma fotomultiplicadora aqui, pegando 1% mais ou menos da energia da intensidade do feixe, e eu jogo isso na caixa preta. Aqui na entrada tem um filtro do infravermelho, então a única luz que vai entrar aqui é a luz infravermelho. E o meu fotodetector é cego para o infravermelho, então a única luz que ele vai observar é a luz do visível, que é a luz que está sendo emitida por fluorescência da minha luz. O estado S1, que volta para S2 emitido por fluorescência, é o mesmo, independente dele ser acessado por um fóton ou por 2 fótons, certo? Isso quer dizer que a minha eficiência quântica de fluorescência ela vai ser a mesma, independente se eu chegar lá por um fóton ou por 2 fótons. Então, o sinal que eu vou coletar na minha fotomultiplicadora, ele vai ser um sinal que é proporcional à intensidade ao quadrado, né, porque é uma processação linear, e também vai ser proporcional a esse coeficiente que eu chamei de gama, que vai ser um coeficiente que vai abranger as propriedades geométricas da minha caixa,
né? Então vai depender do quanto que eu consigo captar a luz que está saindo daqui, e também vai depender das propriedades do material. No caso, se eu fosse determinar a seção de choque diretamente, eu precisaria fazer uma Z-scan, acompanhar a intensidade de uma maneira correta, mudar o foco. Aqui, o que eu posso fazer é medir duas amostras diferentes sob as mesmas condições de geometria. Se eu fizer isso, o que acontece? Se eu fizer uma razão entre os sinais que eu meço entre uma amostra e a outra, isso vai ser o equivalente a fazer a razão entre as propriedades de seção de choque, concentração e eficiência quântica. Aqui o termo de geometria ele some, porque eu estou fazendo essa medida sob as mesmas condições, de forma que eu consigo determinar a minha seção de choque em relação à seção de choque da minha amostra de referência. Então esse termo aqui é o termo de proporcionalidade desse método aqui, que seria um método semelhante ao que a gente faz lá no fluorímetro para medir a eficiência quântica de fluorescência, né? Mas aqui eu estou sabendo a eficiência quântica de fluorescência, eu estou medindo a seção de choque. No caso, como eu estou fazendo no fé vermelho, eu estou medindo a seção de choque de 2 pontos. A referência que a gente vai estar utilizando é a datafilm-porfirina, porque a gente tem a seção de choque dela definida na literatura. A gente também tem a eficiência quântica de fluorescência. Para as amostras que eu vou estar utilizando, ela não vai ser a ideal para todas elas. Isso inclusive é uma coisa que ainda tem que ser resolvida, né? Mas porque, por exemplo, né, a emissão da tetrafilmporfirina na região do vermelho, e como eu estou utilizando o mesmo fotodetector e a mesma geometria, é interessante que as fluorescências elas sejam na mesma região do espectro, né? Então aqui para a hematoporfirina não é tão distante, para a osimetileno começa a ficar um pouco pior, né? O meu detector enxerga até um pouco antes dos 800 aqui, mas para a indocianina, que tem uma emissão de fluorescência lá para 800, eu já não consigo realizar essa medida. Então essa medida da indocianina, por exemplo, eu não realizei. Certo. E qual vai ser a análise de interação molecular que a gente vai estar realizando, né? A princípio, a gente vai estar fazendo uma análise que é baseada num artigo do CEPOF de 2022, que observou a diminuição da eficiência de alguns fotossensibilizadores quando em contato com surfactante pulmonar. O que é uma molécula que é surfactante, né? É uma molécula que ela vai ter uma parte polar e uma parte apolar. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que a menor configuração de energia dessas moléculas seja com a região polar para fora, no meio aquoso, né, por exemplo, e a região polar para dentro, protegendo então essas partes polares. A gente vê que nesse artigo aqui a gente teve que, por exemplo, isso aqui é a população de células após irradiação em diferentes tipos de condição, né? Então, a gente tem apenas em PBS, que é um tampão salino, que mantém o pH adequado na nossa medida. E a gente vê que se você fizer, por exemplo, na protoporfirina 9, esse PBS, essa população, rapidamente ela decai, né? Então a morte celular é evidente. Mas se você colocar o surfactante, você já não observa essa morte de maneira significativa. Já para o azonimetileno, que é um fotossensibilizador que tem uma outra geometria, você vê que mesmo com o surfactante você consegue gerar esse efeito fotodinâmico. Então existe alguma diferença entre a interação da molécula surfactante com os dois tipos de fotossensibilizador que prejudica a ação fotodinâmica. Então isso é um parâmetro interessante da gente determinar, para que a gente possa saber quais são as regiões que a gente pode utilizar, ou se até o surfactante pode ser um aliado da nossa terapia fotodinâmica. Tá, esses são então as 3 frentes que eu vou estar trabalhando, e eu vou mostrar alguns resultados do que eu consegui até agora dentro daquelas moléculas que eu mostrei no começo. Bom, primeiro mostrar, claro, né, os espectros de absorção e fluorescência. Aqui eu só cortei as bandas de Soré da molécula de porfirina, porque a maioria das bandas estão aqui na direita e, de qualquer forma, a região mais interessante para a gente observar as porfirinas nesse contexto que a gente está falando, né, são as bandas Q aqui. Então eu tenho as minhas bandas Q das porfirinas, né, tanto a neutra quanto a catiônica, numa região bastante parecida. Quando a gente vê em termos de absortividade molar, você perde um pouco quando você passa para a molécula catiônica, mas não é algo tão gritante assim. E a minha hematoporfirina, também sendo uma porfirina, ela está bastante próxima aqui da região delas. Já o azonimetileno e a indocianina, eles já estão para uma região mais próxima do vermelho aqui, quase 800 nanômetros da indocianina. E o meu laser, quando eu for fazer a técnica de determinação de
de eficiência de tripleto, eu vou estar estando em 1515, porque é o modo onde eu tenho mais potência para poder fazer a medida, né? Porque é o singular momento do laser, não tem que usar o OPI. E aqui são as erupções de fluorescência. Então, de novo, né? A indocianina acaba ficando um pouco longe aqui, então para medida de 2 fótons a gente vai ter que buscar uma nova referência que seja adequada para isso, também adaptar o fotoindicador, né? Porque ela é cega para essa região. Tá pequeno de ver? Tá. E aí, passando então para as determinações de eficiência de tripleto que a gente foi capaz de fazer. Quando eu observo as minhas moléculas porfirinas, né, é simples eu determinar tanto a eficiência quântica fluorescente, quanto o tempo de vida, quanto a eficiência de tripleto, porque elas são moléculas que elas absorvem bastante naquela região, e é fácil você fazer todas essas medidas porque são valores consideravelmente altos, assim, o mesmo para a hematoporfirina. Então, para essas porfirinas aqui, neutra e catiônica, a gente observa que a adição do cátion, né, quencha quase completamente a fluorescência, então a gente perde eficiência, quase 90%, e a gente também perde o tempo de vida numa medida proporcional. Isso significa o quê? Que o cátion está quenchando a minha molécula não só estaticamente, né, então por uma interação próxima, mas também dinamicamente, porque eu tenho uma perda no meu tempo de vida de fluorescência também. Apesar disso, a minha eficiência de tripleto ela não apresenta uma perda considerável. Eu não coloquei aqui as taxas, porque para as outras moléculas teve algumas medidas que eu fui capaz de fazer, então acabei não calculando as taxas, mas então isso significa o quê? Que apesar de eu estar perdendo fluorescência, isso não se deve ao fato de eu estar prejudicando o meu anel de uma forma que ele esteja distorcendo e eliminando a taxa de conversão radiativa. O que está acontecendo é que eu estou gerando novos caminhos, que agora competindo com a fluorescência, diminui proporcionalmente esse sinal. Quando eu observo agora, e é uma coisa interessante, né, que da literatura a gente vê que realmente há uma falta da caracterização fotofísica desse tipo de molécula, porque quando você olha a hematoporfirina, por exemplo, que é uma porfirina que é super simples de você fazer essa medida, eu medi lá, deu cerca de 34% de eficiência de tripleto, você não vê o pessoal fazendo medidas disso na literatura, você vê as pequenas estimativas que algumas chegam a falar que tem 80% de tripleto na molécula, onde visivelmente não tem quando você vai observar lá no laser. Agora, fazendo a medida para o azonimetileno e para a indocianina, já são moléculas um pouco mais complicadas de fazer essa medida. A indocianina não tem aqui a eficiência quântica de fluorescência, porque lá no fluorímetro, o máximo que ele chega é 900. E apesar do 900 estar ainda na região aqui da fluorescência, o ganho que eu tenho lá não permitiu fazer a medida da indocianina. O espectro ficou muito pequeno, muito ruidoso, então eu pretendo fazer ou com o Oceanotics ou fazendo um fluorímetro de algum outro laboratório que permita eu atingir melhor essa região aqui com mais eficiência de coleta. Já para o azonimetileno eu consegui fazer a medida, então em DMSO, essas medidas todas são em DMSO, ficam em torno de 11%, que é um valor consideravelmente alto, né, perto da porfirina aqui. Ainda assim não é o suficiente para fazer você prejudicar o seu tripleto. Em questão de tempo de vida, ambas as moléculas são bastante rápidas. Apesar disso, a técnica de tempo de vida ainda é suficiente para determinar, então ali na casa de um nanosegundo, um pouco mais. E a indocianina verde, a única que a gente tem na literatura é um valor de tripleto, que é 17%, mas que eu acredito que possa até estar errado justamente pelo mesmo motivo que eu falei aqui, né? Que a maioria dessas técnicas não são medidas diretamente, são estimativas baseadas em geração de oxigênio singular. O azonimetileno também é uma molécula que a gente não tem essa determinação de tripleto, e eu não consegui fazer essa medida porque vocês veem aqui que o sinal que eu esperaria, né, de uma molécula que consegue, que está gerando tripleto, que eu gere valores que vão se aproximando de um limiar de saturação aqui na região de maior energia, enquanto que a molécula de azonimetileno não apresenta nenhum sinal de diferença entre os picos, né? Então nas equações de taxa não dá nenhuma diferença de sinal quando você compara a fluorescência geral com os dois picos. Claro que, de novo, tem um problema de que a absorção aqui é baixa, mas ainda assim o laser tem bastante potência, e tanto para o azonimetileno quanto para a indocianina não é significativo a medida que eu consigo fazer aqui. Então isso me leva a acreditar que os valores que a gente encontra na literatura eles provavelmente não estão tão corretos assim. Mas claro, né, seria ideal que a gente consiga fazer uma medida
talvez com mais densidade ou estando em outra região para fazer a determinação da eficiência de temperatura. Em relação à absorção de dois fótons, primeiro falando das moléculas porfirinas, né, a gente tem aqui uma espécie neutra e uma espécie com carga. Né? A gente vê que as quatro bandas elas são bastante definidas, né, que são as bandas equivalentes à absorção de dois fótons. É uma molécula simétrica, né, então você esperaria que você não vai ter essa transição, mas de fato essa transição aqui ela chega numa intensidade que você pode até dizer que ela ainda é proibida. Né? Eu tenho um aumento aqui dessa terceira banda, porque essa segunda banda aqui, ela não é só uma banda de absorção, mas ela também é uma banda que envolve uma vibração da molécula. Né? Então, essa vibração ela pode aumentar a permissão dessa transição de dois fótons. Né? Então, na prática, eu estou diminuindo a simetria nessa transição aqui e permitindo mais a minha transição por dois fótons. Ainda assim, são valores que são bastante pequenos, mas são da ordem do que a gente espera pela tetrafenilporfirina. De novo, lembrando que isso aqui é tudo feito em baixa concentração, então 10 a menos 5 molar, que é uma medida bem mais próxima do que você encontra em aplicações de fotossensibilizadores. Aqui na esquerda a gente tem uma região de endurecimento e algumas estruturas aqui meio não tão bem definidas. Pela literatura a gente sabe que aqui perto de 400 tem tanto teórico quanto, depois da banda Soria, na verdade, tanto teórico quanto experimental, uma banda que é permitida por dois fótons, que não seria a mesma transição dessa banda de Soria aqui. Então seria uma banda que é permitida por dois fótons, mas não é permitida por um fóton. A gente tem esse engrandecimento aqui, que talvez seja a aproximação, né, dessa região onde você teria essa banda, mas como o meu detector começa a enxergar e também não tenho referência para fazer essa determinação, eu não consigo chegar tão longe aqui e observar esse valor. Para porfirina com carga, né, eu observo valores bastante menores, tanto nas bandas aqui quanto na esquerda, que foi algo análogo, né, ao que eu observei também. Aqui só está mudada a normalização porque a absortividade da molécula carregada ela é menor do que a da molécula neutra, então aqui ficou um pouco diferente, mas isso aqui seria análogo ao que eu observei também na absorção de um fóton, né? Então essas bandas elas também são menores. Talvez eu esperaria que fosse diferente, né? Porque geralmente quando a gente permite a absorção de um fóton, menos a gente teria de dois fótons, mas o sinal também foi um pouco pior do que a outra, porque lembrando que essa daqui tem quase 11% de eficiência, enquanto essa aqui tem 1% de eficiência de fluorescência. Então a minha resolução lá, no experimento é um pouco pior. Então não chega nem um GM que essas bandas, por exemplo. Tentei fazer a medida também para os dois fotossensibilizadores que a emissão permite, né? Um é a hematoporfirina, de novo eu vejo aquela estrutura da porfirina, né? E aqui no meio eu tenho uma banda que ela, em comparação às outras, ela é bastante maior do que o que a gente observa com a tetrafenil. Essa molécula aqui também é uma molécula que tem mais grupos laterais de maneira assimétrica, né? Então tem ligantes que não estão simetricamente distribuídos ao redor da molécula, o que também permite, né, vibrações que influenciam mais essa transição. Então você vê que essa transição aqui, a segunda, é justamente a transição que é influenciada pelas vibrações e não só pela parte eletrônica aqui. Para o ozondimetileno eu já não consegui fazer uma medida tão boa assim. Eu tenho que essa banda aqui, que seria o equivalente, né, aos 600 e quase 700 aqui, ela é de fato proibida. Mas de novo, né, a progressão vibracional ela tem um aumento aqui que você não observa nessa banda. Então, mais uma vez, né, o fato de ter uma progressão vibracional ele gera um incremento na sua seção de choque de dois fótons para essa molécula aqui também. Essas duas bandas aqui, para ser sincero, não estava discutindo até com o Tia, mas não encontrei ainda uma justificativa do porquê que elas estão aparecendo nessa região. Talvez pelo meu sinal não ser tão alto assim, eu posso estar carregando informação da minha referência e aparecendo essa banda aqui, mas elas não são na mesma região que eu vejo nas outras moléculas. Então, para ser sincero, não tenho muita certeza do que seria isso aqui. E essa aqui é a região de engrandecimento, onde, de novo, né,
eu perco um pouco de resolução porque eu estou chegando perto do limite da minha fluorescência, que é onde a minha referência acaba, ali em 820. Fazendo então agora a análise da interação molecular, eu tenho o quê? Quando eu fiz para duas moléculas inicialmente, na hematoporfirina e o azul de metileno, e que são as moléculas que seriam análogas àquele estudo que eles fizeram no surfactante pulmonar. E eu vejo o quê? Quando eu faço a hematoporfirina, se eu fizer em DMSO, eu tenho bandas bem definidas, mas se eu fizer com o surfactante, né, que eu fiz 5% de MSO, o restante de água tamponada, né, que é o PBS, a gente tem a perda, né, da estrutura dessas bandas, né, elas ficam menos definidas, e claro, na região do inferno vermelho começa a absorver a água. Isso pode ser devido à menor solubilidade que essas moléculas têm em água, né, que está prejudicando, talvez tenha até uma geração de agregados aqui nessa região, mas adicionar apenas 1% do meu surfactante faz com que toda a estrutura da minha molécula volte. Então só, isso aqui eu acho que é uma gota em 100 ml, em 1 ml, assim, faz um efeito que é bastante significativo. Já para o azul de metileno eu não vejo tanta diferença assim na utilização do PBS e do surfactante. Isso me leva a acreditar então que o surfactante ele tem menos afinidade de interação com a minha molécula de azul de metileno do que com a minha molécula de porfirina, o que faz sentido com o que a gente observou, foi observado no outro estudo, né, que fala que o surfactante influencia, não gera influência significativa sobre o azul de metileno. Olhando então para os valores, né, do que eu consegui observar, primeiro a eficiência quântica em DMSO para a hematoporfirina, ela é de 8%, ela cai quando eu coloco ela na água tamponada, e de novo, apenas 1% recupera quase totalmente essa eficiência. O mesmo acontece pelo tempo de vida aqui embaixo. Quando eu falo do azul de metileno, eu tenho um efeito também parecido com isso, mas bem menos evidente, né? Então a água diminui, a eficiência quanto de fluorescência, sendo um solvente mais polar aqui, né? Mas a adição do meu surfactante não recupera tão bem assim a eficiência que eu tinha antes. Então nessa região aqui, as micelas geradas elas não têm capacidade tão acentuada de proteger a minha molécula dos efeitos que a água está causando nas propriedades fotofísicas. O mesmo para o tempo de vida, então tem uma queda bastante brusca, mais brusca, né? E aqui eu não tenho a recuperação do meu tempo de vida mesmo com a adição do surfactante. Bom, essas são as medidas que eu fiz até agora, né? Como vocês viram, tem algumas coisas que não deu para fazer por limitação principalmente instrumental, né? Então, quais são as perspectivas que a gente tem para o trabalho? Né? Seria, principalmente, primeiro momento, né, melhorar o sinal da técnica de determinação do tripleto, que a gente possa determinar o tripleto tanto do azul de metileno quanto da indocianina com maior precisão, né? Apesar daquela dificuldade que a gente tem da absorção em 515. Conseguir outra referência para a determinação da absorção do isótopo da indocianina, porque ela absorve uma região que tanto o fotodetector não enxerga, quanto não tem uma referência que forneça naquela região para fazer a comparação da seção de choque. E também eu planejo expandir o leque de moléculas para interação, principalmente com proteínas, né? Para que a gente possa ver se a interação com essas moléculas que são biológicas pode gerar efeitos também significativos nos efeitos nas propriedades fotofísicas dessas moléculas. E é isso.